Lucas 6, do 43 ao 45. Amém? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. O tema da mensagem que o Senhor trouxe no nosso coração essa noite é uma mudança que faz uma grande diferença. Existe em nossa vida uma pequena palavra que, quando nós colocamos ela em prática, ela faz uma grande diferença na nossa vida. E essa palavra é a atitude, né? Quantos de nós tomamos atitudes boas, ruins, e com isso vem as consequências, né? Então, no passado, os israelitas, eles comemoravam 7 festas judaicas. O Senhor ordenou que eles comemorassem e tinham que manter anualmente cada uma dessas festas. E essas festas era o tempo para se lembrar do que Deus havia feito por eles quando eles saíram do Egito. E sem dúvida havia significado em se lembrar nessas festas, senão o nosso Deus não ordenaria que eles fizessem. Mas nessa noite, por causa do nosso tempo, eu gostaria de falar apenas de 2 festas, que eu tenho certeza que fizeram grande diferença e faz até hoje nos nossos dias. A primeira festa é a Páscoa. A Páscoa, ela celebrava a noite no Egito, quando todos os primogênitos foram mortos. Mas o Senhor ordenou que o anjo da morte passasse longe das casas que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Antigamente, eles precisavam de um símbolo para representar a proteção do sangue de Jesus. Então, o Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro, pegassem o seu sangue e passassem nos umbrais das portas. E ali, quando o anjo da morte passasse, visse que aquela casa estava marcada com o sangue do cordeiro, ele não passaria lá. Então eu digo para você, imagina o que poderia acontecer nos dias de hoje, quando confiamos no sangue de Jesus para nos proteger de tantas coisas ruins que existem e querem vir para nos destruir. Eles celebravam essa festa durante 7 dias. Nós deveríamos viver em celebração, porque nós somos cobertos com o sangue de Jesus na nossa vida. Amém? Nós não precisamos hoje de sacrificar um cordeiro para passar nos umbrais das nossas casas, para saber que o Espírito Santo, o sangue de Jesus nos protege. Nós temos o sangue de Jesus coberto na nossa vida para nos proteger. Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre o que o Senhor pode fazer por nós interiormente, espiritualmente, no nosso espiritual. Muitos de nós pensamos que queremos saber o que Deus pode fazer por nós no exterior. O Senhor pode nos dar bens, casas, carros, uma boa faculdade, um bom trabalho. Sim, o Senhor pode nos abençoar em tudo isso. Mas eu quero falar com você o que Deus pode fazer por você espiritualmente. Então você pode estar se perguntando, mas o que Deus fez para mim interiormente? Eu digo para você, a partir do momento em que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, então você é uma nova criatura. Você nasceu de novo, você tem a natureza de Cristo, você tem um novo coração, você é imagem e semelhança de Cristo. O Espírito Santo de Deus vive em você. Você é livre para adorar, você é livre para orar, você é livre para buscar. Seus pecados foram perdoados, porque hoje o véu se rasgou e você tem livre acesso ao Pai. Então, o Senhor Jesus te deu tudo isso de brinde quando você o aceitou como único e suficiente Salvador.
E a palavra de Deus nos diz que Ele tem prazer em nos socorrer quando nós precisamos. Então nós vamos em Salmos 34, 15. Salmos 34, do 15 ao 19. A palavra do Senhor diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor a livra de todas. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração em Salmos, porque você nunca estará sozinho. Você pode estar dentro da sua casa, você pode estar dentro do seu quarto sozinho, mas o Senhor está ali, em prontidão para te socorrer. Todos nós passamos ou estamos passando por processos que foram ou está sendo difíceis na nossa vida. Mas eu digo para você nessa noite, não olhe para o processo que você está passando e veja o quanto está sendo, ou muitas das vezes aos seus olhos, impossível de passar. Mas veja o quanto seria difícil se o Senhor não te ajudasse. Você não tem que pensar no quanto deu errado e no que você poderia ter feito para que essa situação toda mudasse a sua história. A vitória está na sua atitude, não nas circunstâncias que você está passando nessa noite. Então eu digo para você, não sei como será o seu dia amanhã, eu não sei como será o meu dia amanhã, eu não sei o que vamos passar, o que teremos que enfrentar, mas eu convido a você a abrir Filipenses 3, capítulo 3, versículo 10, 11. A palavra de Deus que o nosso apóstolo Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele, em sua mente, em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse versículo nos ensina que não é que não teremos aflições neste mundo, mas existe um lugar de descanso em Deus, e é esse descanso em Deus que me faz ter uma atitude positiva na presença de Deus. Porque quando nós temos uma atitude positiva, significa que nós estamos nos alicerçando na oração, na palavra de Deus, em jejum, em comunhão com o Senhor. Então, quando nós estamos nesse processo, juntando tudo, aí sim nós temos uma atitude positiva. Porque eu digo para vocês, nada nessa vida se compara o que nos aguarda na eternidade com o Senhor. Nós pregamos sobre a eternidade, nós falamos, muitas das vezes comentamos que não vemos a hora do Senhor voltar, mas eu digo para você que se nós cremos que realmente existe um lugar separado para nós, que o Senhor declara na sua palavra, nós não nos permitimos passar muito tempo angustiado, entristecido, deprimido aqui nessa terra. Teremos lutas? Sim. Aflições? Sim. Perdas, sim. Tribulações, sim. Mas a palavra do Senhor tem as suas promessas. E quando nós começamos a pensar o que nos espera, você não se permite ficar triste. Se você não se lembra, eu vou falar para você o que o Senhor diz na sua palavra. Não mais dor, não mais lágrima, ruas de ouro, um mar de cristal. Conhecer, irmãos, o nosso Deus face a face. Viver a presença do Senhor. Hoje, nós temos esse corpo mortal, sujeito a dores, a doenças, mas teremos um corpo glorificado. Teremos um novo nome que o Senhor escolheu especialmente para você.
Que quando chegar no céu, o Senhor chamar, você vai saber que é o seu nome, é você, porque o Senhor escolheu você. Aqui nós temos vários, João, José, Maria, mas lá no céu teremos o nome que o Senhor escolheu para cada um de nós. Termos a paz perfeita do Senhor, rever os nossos amados irmãos, e saber que o então até breve que falamos quando nós nos despedirmos, finalmente chegou. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Eu não sei se vocês são assim, mas eu penso muito no céu. Eu penso muito de como será a minha vida com o Senhor quando o Senhor nos chamar. Eu penso muito em quando eu chegar lá, o que nós encontraremos. Existe um livro que eu li, chama Um Lugar Chamado Céu. E o pastor, que ele depois se tornou pastor, ele teve uma experiência quando ele era jovem. Então ele morreu por 62 minutos. E ali ele conta das coisas maravilhosas que ele viu no céu. E uma das coisas, ele fala que o ar, ele glorificava o nome do Senhor. As flores cantavam na presença do Senhor. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de poder ver o nosso Deus, poder olhar para o nosso Deus, e assim como Jó 42:5 diz: eu antes conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O nosso Deus é muito tremendo e maravilhoso. Então eu digo para você, como podemos viver uma vida amargurada aqui nessa terra, se vamos passar a eternidade desfrutando de tudo isso? É muito maravilhoso. Todos nós temos adversidades, todos nós temos tribulações. Tem dias que são fáceis, tem dias que são bem difíceis, às vezes impossíveis alguns. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, pedimos o Espírito Santo de Deus para estar nos conduzindo, então Ele nos ajuda a caminharmos. A segunda festa é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela acontecia 50 dias após a festa das primícias. E essa passagem, eu te convido a abrir em Atos 2. Atos 2, do 2 ao 4. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o Senhor nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E esse azeite, ele não pode acabar, porque ele tem que estar vivo dentro de nós. Esse é o maravilhoso Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o azeite e nós somos a botija. Então o que nós nos enchemos hoje do Espírito Santo de Deus, nós temos para hoje, a nossa reserva é de hoje. Então eu digo para você estar preparado, vocês têm que estar com a sua reserva cheia. A palavra de Deus fala sobre as 10 virgens e as 10 nécias, as 5 prudentes e as 5 nécias. O que aconteceu? As prudentes, elas tinham reserva. As nécias não tinham. Quando o noivo chegou, as nécias não conseguiram ir a tempo para socorrer, para ter o socorro e recuperar o azeite. Então foram deixadas para trás. Então que nessa noite você entenda a importância do Espírito Santo e estar em fogo consumidor dentro da sua vida, porque esse fogo, ele não pode se acabar. Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, mas o tempo da graça está se acabando. Hoje, irmãos, vivemos tempos difíceis, muito difíceis. E eu digo para você que esse tempo, ele vai se estender cada vez mais. Eu não estou sendo pessimista,
Eu estou falando o que a palavra de Deus fala. O Senhor nos diz que passaremos pelo princípio das dores, e eu acredito que estamos passando sim. Pelo princípio das dores, estamos passando literalmente pela peneira, né? O Senhor Jesus está voltando para nos buscar, e assim voltaremos para o nosso lar e poderemos começar a eternidade com o nosso Deus. Mas eu digo para você, se você ainda não tem certeza, se você ainda não tem firmeza do seu relacionamento com Deus, se você tem dúvida se você está salvo ou não, se você tem dúvida se você precisa consertar a sua vida com Deus, então eu digo para você, o tempo de conserto é hoje, o tempo de perdão é hoje, o tempo de reconciliar com o Senhor é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Porque eu não sei se eu estarei vivo amanhã, só o Senhor é quem sabe. Então, por que você não pode se reconciliar com o Senhor hoje? Porque é muito sério. Irmãos, quando nós fecharmos os nossos olhos, ou o Senhor vir arrebatar a nossa igreja, nós temos duas escolhas, que são eternas: o céu ou o inferno. Nós estamos esperando o arrebatamento coletivo, de quando o Senhor vem buscar a sua igreja, amém? Mas pode existir o arrebatamento individual, em que nós podemos ir primeiro, antes do arrebatamento coletivo. Muitos que já partiram, houve o arrebatamento para eles, individual, o Senhor o chamou. Então isso é muito sério. As pessoas estão criando raízes aqui nesse mundo. As pessoas estão fixando os seus olhos nas coisas deste mundo, nos bens que estão neste mundo. Eu digo para você, irmãos, se você por um minuto pensar, nossa, Jesus vai voltar, nossa, Senhor, eu podia esperar mais um pouquinho, Senhor. Eu estou cheio de coisa para me fazer aqui nesse mundo. Tem um carro para me comprar, uma casa, uma viagem para me fazer. Irmãos, o que o Senhor prometeu para nós não se compara, nada se compara ao que viveremos com o Senhor. Amém? Existe uma ilustração, o pastor Daniel, ele já contou essa ilustração na igreja, mas quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor trouxe ao meu coração a ilustração do pássaro. E eu nem tive tempo de pedir ao pastor a ilustração, eu procurei e acabei achando. Então eu gostaria de ler para você a ilustração do pássaro sobre a eternidade. Gostaria que você prestasse atenção. A cada 100 anos aparecia um pássaro para afiar seu bico no alto daquela montanha. Morava um senhor perto da montanha, e um dia ele foi procurado por um homem que o questionou. O Senhor sempre me diz que a vida é passageira e que depois vamos para a eternidade. Mas o que é a eternidade? E o Senhor respondeu: você sabe que uma vez a cada 100 anos vem um pequeno pássaro afiar o bico no cume daquela montanha. Então, imagine comigo, se algum dia essa montanha vier a se extinguir por causa disso, desgastada pelo bico dos pássaros que vêm aqui a cada 100 anos. Esse tempo ainda não seria nada perto da eternidade. Então eu digo para você que o tempo vivido por nós aqui nessa terra é muito pequeno comparado ao que viveremos com o Senhor na eternidade. Amém? No passado, eles tinham atitude que muitas das vezes prejudicaram e muitas das vezes colocaram eles para frente. Como o povo de Israel, uma viagem que teria 500 quilômetros e poderia durar dias ou mês, durou 40 anos pela sua murmuração, reclamação. Então eu digo para você, a atitude faz toda a diferença, porque nos dias de hoje não está sendo diferente. Quantos de nós reclamamos até mesmo do tempo, não é verdade? Se está com sol,
nossa, meu Deus, está muito calor. Se chove, nossa, que chuva. Se faz frio, nossa, que friagem, meu Deus. Se esquenta, tá ruim. Se neva, tá ruim. Nunca tá bom. Eu fico imaginando o Senhor lá em cima falando, eles estão sentindo muito calor, então vou mandar uma chuvinha para refrescar. Nossa, Senhor, muita chuva. Então eu vou parar. Imagina se o Senhor fosse seguir tudo que nós queríamos. Imagina a estação como ficaria, né? Nos dias de hoje, quando temos uma atitude positiva, afirmada na palavra de Deus, podemos passar por provações, lutas, mas os nossos olhos, eles jamais são retirados de Jesus. O Senhor não nos disse que seria fácil a nossa caminhada. Pelo contrário, eu acho que está estreitando cada vez mais, não é verdade? Cada vez mais estamos literalmente passando pela peneira, aquela peneira bem fininha, que sai quase um grão de cada vez. Mas que quando houver a separação do joio e do trigo, possamos alcançar o nosso prêmio, que é o céu. Mas a palavra de Deus, em Isaías 41:10, Ele nos prometeu segurar na nossa mão quando passaríamos. Vamos ler? Isaías 41:10. Amém. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então eu digo para você, o Senhor está segurando na sua mão. Você pode estar passando pela luta mais difícil, pelo momento mais difícil. Às vezes passamos por uma turbulência na nossa vida, onde parece que somos um barquinho bem pequeno, e vem um mar muito revolto, jogando as ondas para cima de nós, e nós batemos para lá, batemos para cá, batemos para lá, batemos para cá, furam o nosso barco, mas o Senhor não nos deixa naufragar, porque Ele prometeu estar conosco. Então que você entenda a importância do Espírito Santo de Deus estar conosco nesse barco. Passamos por lutas, passaremos por tribulações, mas quando temos uma atitude positiva, o Senhor faz toda a diferença na nossa vida, porque Ele sabe que você está passando sim pela luta, mas está confiando no Deus que torna tudo impossível. Ele torna possível se nós crermos e entregarmos na mão dEle. Amém? A palavra de Deus em Romanos 8:18, ela diz assim: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor é muito maravilhoso, porque se nós esperarmos em Deus somente aqui, a palavra de Deus fala que seremos os mais miseráveis dos homens, porque nós temos que alicerçar a nossa vida na glória. Irmãos, isso tudo é passageiro. Não coloque o seu coração, não coloque a sua vida alicerçada neste mundo, porque a eternidade é aonde que nós temos que colocar a nossa raiz. É a eternidade que nós vamos passar. Nós muitas das vezes não temos a noção do que seria a eternidade. Sempre pensamos, a eternidade seria o quê? 100 anos, 50 anos. Nós como seres humanos parece que a gente não consegue pensar o que seria a eternidade. A eternidade é para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. Isso é muito bom, quando nós escolhemos o nosso Deus. Por isso que eu digo, a atitude de você ter a escolha certa na sua vida nessa noite, ela vai fazer uma diferença. Porque da mesma forma que existe o céu, existe o inferno. E ele também é eterno. Ele também é eterno. Só que como no céu o tempo não passa, né? Nós vivemos desfrutando. No céu, no inferno é totalmente diferente.
Eu acho que 1 minuto no inferno é algo terrível, que para a pessoa que está lá é como se tivesse passado 100 anos e ele ainda está lá e continua lá. Eu gostaria que você refletisse um pouco, porque muitas pessoas dizem que no passado muitos sofreram por amor a Jesus. Eu já ouvi pessoas falando que no passado era mais fácil, porque não tinha tanta tecnologia, não tinha tanta coisa para distrair, para fazer a pessoa pecar. Mas eu gostaria que você pensasse comigo, será que teríamos a mesma atitude de Daniel quando foi jogado na cova dos leões? Será que teríamos a mesma atitude de Elias, que enfrentou um governante? Será que teríamos a mesma atitude de Esther, que colocou a sua vida em risco para salvar o seu povo? A mesma atitude de Davi? A mesma atitude de Gideão? A mesma atitude de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Estevão? Irmãos, mas todos eles tiveram atitude. Mas antes da atitude, eles tiveram a oração. E eu digo para você que a oração e a palavra de Deus, ela faz uma grande diferença na nossa vida e te faz ter uma atitude positiva, firmada na presença de Deus. É através da sua atitude de fé que o Senhor te capacitará como um bom soldado. E um bom soldado, ele não vai para a guerra vendo o tamanho dela. Você não vê um soldado chegando, deixa eu ver o tamanho da guerra para ver se dá para mim ir ou se não dá. Ele vai. Ele vai. Ele não pensa se o outro país é pequeno, se daria para ele vencer ou não. Quando ele é convocado, ele vai. Porque o objetivo do bom soldado é o quê? Vencer. O objetivo do bom soldado não é chegar e se esconder na guerra. É ele vencer, é ele ir na frente, porque ele confia e tem uma atitude positiva que ele vai conseguir. Ele pode morrer? Pode, mas ele tentou. Ele foi fiel até o fim. E a palavra de Deus diz que quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Amém? E a nossa maior vitória nessa terra é conquistarmos o céu. O nosso maior prêmio não é aqui. Não é conquistarmos uma casa, um carro, bens, viagens. Como eu já disse, o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Não é isso. Mas não podemos criar raízes aqui nessa terra. Devemos guardar o nosso bom tesouro para quando chegarmos no céu. Muitas pessoas ainda não conquistaram a sua casa própria, o seu carro. Mas eu digo para você, irmãos, a palavra do Senhor diz que o que nenhum olho viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então o Senhor tem uma mansão preparada para você na glória. Mansão que às vezes eu, por exemplo, só vejo quando eu passo lá no aeroporto, nesses lugares, melhores, ou quando nós vemos pela televisão. Aí você já parou para pensar, quando o Senhor fala que você teria uma mansão de ouro, a sua casa seria revestida de pedras preciosas. Irmãos, isso é muito maravilhoso. O nosso Deus, Ele reservou o melhor. Nós merecemos? Não. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Isso é a misericórdia de Deus na nossa vida. É a misericórdia do Senhor na nossa vida. Então eu quero abrir com você em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. A palavra de Deus diz assim:
visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então o Senhor está preparando a sua igreja para o arrebatamento. Então, como eu me preparo para a volta do Senhor e ser levado quando o Senhor nos chamar? Você se prepara lendo a palavra de Deus, orando, tendo comunhão. Não tem como, eu vou falar mais uma vez, não tem como você ter comunhão, intimidade, relacionamento com Deus quando você está aqui no domingo e depois só domingo que vem. A sua reserva é todos os dias que você tem que encher, para que você nunca tenha reserva do Espírito Santo de Deus baixa, mas sempre transbordando do Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis por nós. Então, quando você está clamando, quando você está orando, quando você está buscando e acaba de orar, acaba de buscar, é o Espírito Santo que continua intercedendo ao Pai por você, pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde, que te livre de todo mal. Reconheça o Senhor Jesus em tudo o que você faz. Nunca o cristão vai ter sorte. O cristão, ele tem Deus. O cristão, ele tem Deus. Se acontecer um imprevisto no seu serviço, se você perdeu um ônibus, se você ficou para trás em algum momento, se aconteceu isso ou aquilo, saiba, tudo na nossa vida é permissão de Deus. Tudo. Eu sempre vejo isso e sempre falo. Lá em casa acontece alguma coisa, eu falo, não foi da permissão de Deus, se fosse teria acontecido. Então nunca reclame se acontece alguma coisa, você não ora, você não pede a Deus para te guardar, você não pede a Deus para te livrar. O Senhor não vai estar te chamando, aqui, eu te livrei, tá? Eu te dei aquele livramento ali, na hora que você precisou. O seu carro deu um probleminha, mas foi um livramento do acidente que aconteceu para você ali. Não. O Senhor não faz isso, mas o Senhor te livra a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, a partir do momento que você pede ao Senhor para guardar a sua vida e diz para Ele que está o entregando a sua vida nas mãos dEle, Ele guarda. E eu digo para vocês, nós temos dias corridos? Temos. Tem dias que, nossa, a gente está correndo, parece que uma maratona, né? Cheio de coisa para fazer. Tem dias que não dá para você, às vezes, estar no seu quarto, tirar o seu tempo com Deus, mas tem como você estar em relacionamento com Deus. Eu digo para você, se você abrir os seus olhos de manhã e ter a atitude de falar com o Senhor, Pai, muito obrigada por estar aqui viva nesta manhã. Eu venho te pedir que o Senhor esteja comigo. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que você reconhece que sem o Senhor Jesus você não consegue chegar a lugar nenhum. Sem o Senhor Jesus você não consegue nem levantar da sua cama. Será que a gente consegue entender isso? Que sem o Senhor Jesus nós não abrimos os nossos olhos, a nossa boca, andamos dentro da nossa casa, saímos com o nosso carro ou pegamos um ônibus, nós não conseguimos fazer nada. Então quando você consegue levantar, muitas das vezes existem pessoas que já acordam reclamando, já acordam brigando que tem que ir trabalhar. Irmãos, quantas pessoas estão passando necessidade? Quantas pessoas estão precisando de um emprego? As coisas estão cada vez mais difíceis. Então vamos começar a agradecer ao Senhor. Comece sendo grato ao Senhor. Desculpa. Comece sendo grato ao Senhor. Seja grato pela sua casa, seja grato pela sua família, seja grato pelo carro que você tem, seja grato pela casa que você tem, seja grato em todos os momentos da sua vida,
Porque o Senhor, Ele vê o coração humilde do homem. E o Senhor se alegra no coração humilde. Que nessa noite você possa ter entendido que o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração. Isso é muito sério. O arrebatamento está logo ali. A eternidade é logo ali. Então não fique alicerçado. Se você ainda tem algum tipo de pensamento, ô Senhor, o Senhor podia esperar. É claro, irmãos, eu não posso mentir para vocês, eu tenho parentes que ainda precisam aceitar Jesus. Eu tenho pessoas da minha casa que ainda precisam aceitar Jesus. Mas eu continuo orando por eles e crendo até o fim. Mas eu quero ir para a glória. Eu quero ir encontrar com o Senhor. E esse tem que ser o nosso pensamento. Existem cristãos que quando falam do arrebatamento, Jesus, misericórdia. E vem o pastor de novo falando sobre arrebatamento. Jesus, eu sou tão nova. Eu já escutei pessoas falando isso. Não, eu não quero partir agora não. Eu tenho muita coisa ainda para fazer. Irmãos, a morte, ela não é preconceituosa, né? Ela não escolhe. Ela não vai falar, não, eu vou chamar a pessoa mais velha. A minha preferência é a pessoa mais velha. Não, eu vou chamar a mais nova. A morte não escolhe. Esses dias, eu já perdi 2 pessoas da minha família. Então eu digo para você, e muitas das vezes, eu já vi pessoas estarem no hospital e ficarem bem, ou estarem bem, e tive parente que partiu de uma hora para outra. Então nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Eu jamais estou querendo aqui dizer que eu estou sendo pessimista. Nossa, a Sara falou que eu posso morrer amanhã. Não é nada disso, irmãos. Nada disso. Eu estou falando por mim. Eu não sei se eu estarei aqui amanhã. Então eu digo para você, o tempo de conserto com o Senhor é hoje. O tempo de você se reconciliar com o Senhor é hoje. Você tem que estar preparado com as armaduras da fé. As armaduras do Espírito Santo, para que quando vier, a cada dia mais está chegando a guerra espiritual, onde nós teremos que enfrentar realmente perseguições. Hoje para nós aqui no mundo no país que nós estamos, ainda está dando para pregar a palavra de Deus, carregar a Bíblia nos braços. Mas se nós não nos alicerçarmos agora, se vier uma perseguição e falar, a partir de hoje não pode carregar a Bíblia, eu acho que vai ter pessoas que vão falar, poxa, não vou poder carregar mais a minha Bíblia, uma pena, gostava tanto de ir na igreja, mas a gente tem que obedecer, então fazer o quê? Então vou guardar a minha Bíblia. Irmãos, nós temos que estar preparados, porque a palavra de Deus diz que seríamos odiados por amor a Ele. E será que realmente estamos preparados para isso? Será que realmente estamos preparados de sermos odiados por amor a Cristo? Mas o Senhor disse que jamais estaríamos sozinhos. Jamais estaríamos sozinhos. Ele estaria conosco segurando na nossa mão. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade que o Senhor trouxe. Perdão, irmãos. A oportunidade que o Senhor trouxe. Gostaria de convidar a você ficar à vontade na presença do Senhor nessa noite. Se você tem um concerto para fazer com o Senhor, que você entregue o seu coração nas mãos do Senhor, entregue a sua vida e se reconcilie na presença de Deus nessa noite. Pai amado, Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, te entregando, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa oração, a nossa comunhão, o nosso espírito, ó Pai, nas Tuas mãos. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja presente. Pai amado, nós não queremos voltar para a nossa casa sem termos um concerto contigo, sem termos, ó Pai, uma comunhão contigo. Pai amado, nos fortaleça,
Te entregamos, Senhor Deus, a nossa vida nas Tuas mãos. Te entregamos, Senhor Deus, a vida de cada um nas Tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa curar, ó Pai, que o Senhor possa visitar o coração de cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor possa falar, ó Pai, ao coração de cada um, renovar, ó Pai, a mente, renovar o coração, renovar o seu interior. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua presença, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua glória e da Tua unção. Esteja presente, ó Pai, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor Deus, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa renovar, restaurar a nossa vida todos os dias, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus.